por misericórdia. Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei enquanto eu viver. Vamos pular lá para o verso 12 deste mesmo salmo. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E o próprio salmista responde: eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Meus queridos, olhem aqui para mim, por favor. Nós vamos nesta Santa Ceia estar agradecendo ao Senhor, louvando a Deus por tantas vitórias, tantas vitórias. Quantos homens e mulheres de Deus foram levantados aqui, estão pregando nessas igrejas aí? Quantos homens e mulheres de Deus chegaram aqui com a vida arrebentada e foram transformados nesses 39 anos? Então nós vamos estar agradecendo a Deus. O salmista neste texto, neste salmo, ele fala de duas coisas. Primeiro, do que Deus fez por ele. Olha, os cordéis da morte me cercaram, mas eu clamei ao Senhor e o Senhor me livrou. Senhor, os inimigos me cercaram, mas eu clamei ao Senhor, o Senhor ouviu o meu clamor. Ele fala isso no Salmo 116. E a segunda coisa que ele fala é a reação diante daquilo que Deus fez em favor dele. E ele começa no Salmo, no verso 12, fazendo uma pergunta para ele mesmo. Como se alguém que está tão cheio de vitórias que Deus já deu para ele pergunta a ele mesmo. Então agora, o que eu vou fazer, ou o que eu darei ao Senhor por todas as bênçãos que ele já me fez? Irmãos, e ele mesmo responde. Nos falta tempo, mas é uma palavra muito profunda o que diz aqui o Salmo 116, a partir do verso 12. Ele fala três coisas, né? Olha o que a Bíblia diz: eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos. Irmãos, o que nós podemos fazer diante de tantas vitórias que Deus já nos deu? Eu estou levantando desde domingo uma oferta especial com a nossa igreja. Uma oferta especial com um propósito. Talvez vocês, alguns são novos na nossa igreja, mas nós estamos há 9 anos em construção. Demos uma parada para a gente não ficar doido. Mas nós precisamos terminar de construir o templo. E nós estamos levantando um propósito para nós trocarmos as portas do salão de culto e terminarmos os 2 banheiros que estão também sem portas. E nós queremos levantar em 2 meses a quantia de 10.400 para nós estarmos resolvendo essas coisas. É tudo porta de blindex, já é acabamento, né, irmãos? Então nós precisamos fazer isso. E este evento do aniversário da igreja é propício para nós fazermos este voto diante do Senhor. Vamos estar levantando uma oferta de R$39. Pastor, eu estou visitando, por favor, os visitantes, como sempre. Eu prefiro que você continue nos visitando e nos conheça melhor. Não se preocupe em pegar o envelope. Mas você que é membro aqui, eu quero te desafiar a pegar este envelope. E nós vamos estar pedindo a Deus: Deus, me dá a semente, porque eu quero, lá no dia da ceia, dia 13 de setembro, estar adorando ao Senhor com a minha oferta de gratidão. Amém, meus irmãos? Então eu gostaria que o diaconato pudesse te entregar o envelope. Amém? Você que ainda não pegou, levante a sua mão, por favor, e o diaconato vai pegar, vai entregar para você. Nós também estamos pegando o nome, irmãos, porque nós estamos orando por essas pessoas. Pastor, R$39 para mim é muito tranquilo. Eu posso ir além? Por favor, querido, vá além. Amém? Eu quero desafiar você a fazer isso. Quero também tranquilizar aos que são mais novos. Eu estou falando de mais novo, irmão, porque a nossa igreja está em renovação. Infelizmente, muita gente foi embora, mas muita gente tem chegado. Vamos dar graças a Deus? Muita gente bateu asa, mas muita gente tem aposado aqui, ok? Então, você que é mais novo, ou irmão ou irmã, tudo que você vê aqui foi feito com votos. Nós levantamos
um propósito. E aqueles que estão aqui na guerra comigo há esses 9 anos, sabem de como é que foi doloroso, né? Mas nós, em cerca de 9 anos, nós construímos, derrubamos o que tinha, construímos, ainda abrimos 2 obras, que hoje são independentes, e ainda compramos o lote do lado, e isso num espaço de 9 anos, 9 anos e meio. Então, tudo isso com voto. E eu quero desafiar a sua fé nisso. Amém? Amém, meu irmão? E eu gostaria que você que pegou o envelope, faça comigo assim, erga a sua mão. Irmãos, principalmente líderes, né? Todos nós somos líderes, nós somos o espelho da igreja, amém? Então erga a sua mão, feche os seus olhos. Repita comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora eu atendo o apelo e o chamado para estar ofertando esta oferta especial na próxima Santa Ceia. Eu faço diante do Senhor o voto, o compromisso de estar ofertando em gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Senhor, me dê semente para que eu tenha condição de estar ofertando nesta Santa Ceia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Guarde com você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, agora vamos ouvir a preciosa palavra de Deus. Se coloque de pé, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 5. É um texto muito conhecido. Há muito tempo eu ouvi de um grande pastor que admiro, ele disse: nós precisamos ser libertos da ideia de que só pode pregar uma mensagem uma vez só na mesma igreja. Jesus pregou a mesma mensagem por 3 anos, para a mesma igreja, que eram os seus discípulos. E nós precisamos entender que a palavra de Deus se renova todas as manhãs, todos os dias que nós nos propomos a nos expor a palavra, ela tem algo novo para nós. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, vamos ler do 1 ao 3, diz assim: Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor, e de muito respeito. Por meio dele, o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, porém estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Amém, meus amados? Podemos assentar? Glória a Deus. Não vamos ler todo o contexto por causa do tempo, mas eu quero que você preste bem atenção aqui. Irmãos, nós estamos na quarta-feira da vitória. É um tempo no meio da semana onde nós nos debruçamos sobre a palavra para buscar encorajamento, para buscar fortalecimento, para continuar a nossa caminhada e não parar. É um tempo para renovar as baterias espirituais e declarar a vitória sobre cada luta, sobre cada problema, a derrota de cada barreira, de cada plano do inferno. E hoje nos serve de exemplo a história do general Naamã. Quem era Naamã? Naamã não era um hebreu. Ele não era um descendente de Abraão. Portanto, não havia promessa sobre Naamã. Naamã era um sírio. Ele era um general de guerra, um militar. A Bíblia diz que este homem lá na Síria, no seu país, ele era muito respeitado. Ele era respeitado como um herói nacional. A Bíblia diz que o rei da Síria
gostava muito dele, porque através do comando, através da liderança do general Naamã, todo o exército da Síria foi vitorioso e o povo da Síria era um povo livre. Eu entendo que Naamã, quando passava na rua, as pessoas de longe certamente já o reconheciam pela sua silhueta de vencedor e de vitorioso. Certamente ele apontava distante e as pessoas olhavam o seu fardamento impecável. As pessoas olhavam e viam as suas medalhas e condecorações que ele recebeu de guerra. Certamente ele era uma pessoa que, se fosse nos dias de hoje, ao sair na rua, as pessoas iriam pedir para tirar foto com ele. Olha, deixa eu tirar uma foto com você, deixa eu te dar um abraço. Certamente as pessoas olhavam para Naamã e viam nele um homem de sucesso, alguém em que eles gostariam de se espelhar para ser na vida. Eu imagino até mesmo que as crianças, quando olhavam para o general Naamã na rua, elas cutucavam a mamãe e o papai e diziam: papai, eu quero ser como o general Naamã quando eu crescer. Eu quero ser general também. Essa é uma realidade da vida de Naamã, mas a Bíblia diz, ao final do verso 2, que este homem, ele apesar de ser vitorioso na rua, quando ele chegava em casa, a Bíblia diz que ele ia certamente para os seus aposentos e ele começava a tirar o seu fardamento, ele começava a tirar as suas medalhas, ele começava a tirar ali tudo aquilo que cobria o que verdadeiramente ele era. Amados irmãos, a realidade que Naamã vivia na sua intimidade dentro da sua casa não era a mesma que ele tinha na rua. Na rua ele era o homem de sucesso, vitorioso e herói de guerra. Mas dentro de casa, ao chegar em casa, se revelava um homem derrotado por uma enfermidade mortal. Uma enfermidade que o arrastava dia após dia para a morte. Certamente quando ele tirava a sua farda, ia sendo revelado um corpo cheio de feridas. A enfermidade que Naamã tinha era lepra. E pelos relatos do capítulo 5, quando você lê todo ele, você vai perceber que a lepra que estava em Naamã era uma lepra violenta, extremamente violenta. A lepra é uma doença, principalmente nesse tempo bíblico, que não havia cura e nem tratamento. Ela tinha um estigma espiritual de que quem estava com lepra estava debaixo de maldição. Então a lepra, ela não só machucava o corpo, mas também machucava a alma, o coração daquele que estava leproso. A lepra tinha também ela maltratava extremamente aquela pessoa, porque ela impedia aquela pessoa de socialmente ela ser aceita. Nós vemos no caso do general, ele só era aceito porque ele era um herói de guerra. E porque ele não revelava a sua realidade da sua enfermidade. A enfermidade de lepra, ela era tão violenta que ela levava a pessoa a se coçar. A Bíblia diz que no caso de Jó, a lepra levava ele a se coçar com cacos de cerâmica, com pedaços de telha. Ele coçava o seu próprio corpo e o frenesi, a coceira incontrolável levava ao sangue, levava a feridas. E nos casos piores, as extremidades do dedo caíam. A pessoa ia perdendo pedaços do corpo estando ainda viva. A realidade de Naamã era terrível. Irmãos, quantos de nós não vivemos assim? Vivemos uma realidade dentro de casa e outra fora de casa. Quem sabe você tem vivido duas vidas. No trabalho você é o vitorioso. No trabalho você é o homem que deu certo. A mulher que resolve tudo. Mas lá na sua vida familiar, na sua vida íntima, você é uma mulher de derrotas. Quem sabe, irmão, nós temos vivido duas vidas.
uma na igreja. Na igreja eu digo glória a Deus, aleluia, sapateio, rodopeio, e Deus manda o fogo. Mas lá na minha intimidade, eu não sou nem sombra do que eu pareço ser. Irmãos, quantas vezes nós vivemos assim? Às vezes nós somos a caricatura daquilo que nós devíamos ser. Nós somos a propaganda enganosa, mostrando algo que não é verdadeiro. Um fake news, uma vida mentirosa. Essa é a realidade de muitas pessoas. Naamã era o vitorioso lá fora, mas agora uma enfermidade estava colocando ele de joelhos. Irmãos, interessante, todos nós, por mais importante que sejamos, por mais inteligente, que Naamã era muito inteligente, era um líder nato. Por mais bambambam que você seja, existem coisas na sua vida que você precisa que Deus haja. Existem áreas na sua vida que Deus precisa pôr a mão aí para mudar a história. Irmãos, olha uma coisa. Eu imagino que certa feita Naamã está ali, tirando ali a sua indumentária dentro da sua casa e revelando o seu corpo ferido. E lá na casa dele uma menina estava vendo e começa a perceber que o herói lá da rua, lá dentro de casa, era um derrotado. Irmãos amados, aquela menina, a Bíblia diz que, não diz o nome dela, mas diz que ela era uma hebreia. A Bíblia diz que ela era uma filha de Abraão, descendente. Sobre ela havia promessas. Essa menina está na casa de Naamã. Alguns dizem como empregada. Eu prefiro dizer que ela está como escrava, porque ela não estava ali com a sua própria vontade. Ela havia, quando a Síria invadiu Samaria, invadiu Israel, ela foi uma das que foi presas e levada para a Síria para trabalhar como escrava, e ela foi levada para a casa de Naamã. Interessante é perceber que esta menina, ela está na casa de Naamã e ela conhece a realidade verdadeira de Naamã. Irmãos, muitas vezes nós precisamos de vitória, e Deus vai levantar pessoas que nós nunca imaginamos para ser instrumento de Deus na nossa vida. Naamã nem podia imaginar que dentro da casa dele tinha alguém que Deus ia usar como um instrumento, como um canal de bênção para abençoar a vida dele. Eu quero lembrar você, meu irmão, que tem orado a Deus e pedido a Deus uma vitória em alguma área. Esteja atento, porque ao seu redor Deus colocou os seus, colocou aqueles que são dele. E Deus pode usar quem Ele quiser para ser um canal de bênção na sua vida. Muitas vezes a resposta de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus vai passar por alguém que nós nunca esperamos. Está ali uma menina escrava. E a Bíblia é interessante que a Bíblia, apesar de não dizer o nome dela, revela que esta menina era uma menina extraordinária. Primeiro, era uma menina de fé. Ela cria no Deus de Israel. Ela cria no seu Deus. Segundo, uma menina que apesar do problema da vida, não se deixou azedar. Ela continuou crendo. Que problema ela teve? Ela era livre em Samaria, em Israel. Agora ela é levada como escrava. Imagina você sendo fiel e agora Deus permite alguém te prender e te levar como escravo. Nem isso fez aquela menina azedar para a sua vida. Ela continuou crendo. E agora ela se vê dentro da casa daquele general que oprimiu o seu povo. E ela não se deixou tomar pelo sentimento de ira e de vingança e de ódio ou ressentimento. Então, mesmo sem sabermos o nome desta menina, nós aprendemos com ela muitas coisas. Ela se propõe a ser um canal de bênção na vida daquele homem chamado Naamã. Será, irmãos, que nós temos sido um canal de bênção? Será que nós temos sido uma pedra de tropeço ou uma pedra de passagem? A pedra de tropeço faz alguém tropeçar e cair,
mas a pedra de passagem faz alguém passar por ela e alcançar um novo estágio. Quem nós somos? Aquela menina, ela deixa de lado o rancor, deixa de lado a história triste e ela se propõe a ser um canal de bênção. A Bíblia diz que quando a mulher de Naamã ouve a história aquilo que a menina disse, imediatamente ela fez saber ao seu marido. E o marido dela, ávido, necessidade de ter um milagre, ele então se prepara, reúne o seu grupo e põe o pé na estrada para poder ir até Samaria, acreditando na palavra daquela menina. Aquela menina disse: quem me dera, ou oxalá, quem me dera, o meu senhor Naamã estivesse lá em Samaria, ele saberia que lá tem profeta, e ele o curaria da sua lepra. Ele vai atrás do profeta em Samaria, que era Eliseu. Irmãos, eu quero não repetir toda a história que você, que é um estudioso da palavra, já leu e já conhece, mas eu quero lembrar algumas coisas importantes. Naamã vai até a casa, vai até o palácio do rei de Samaria, do rei de Israel. O rei de Israel fica nervoso e diz: olha, não é comigo, e fica bravo com ele, e então ele é direcionado para a casa de Eliseu. Ao chegar na casa de Eliseu, ele então manda chamar o profeta. O profeta não sai, mas o profeta envia Geazi, o seu auxiliar. E Geazi, o auxiliar do profeta, chega ali e diz: olha, o profeta disse para que você desça até o Jordão e mergulhe lá 7 vezes, então a sua lepra, você será curado da sua lepra. A Bíblia diz da ira que nasce no coração daquele homem. Ele fica irado e nervoso. E o que aquele homem diz? O que aquele homem resolve dizer? Ele diz: olha, eu imaginava que ele ia vir aqui me receber. Eu imaginava que ele viria aqui e ele sacudiria as suas mãos e invocaria o seu Deus e eu seria curado. Irmão, sabe o que a gente aprende com essa reclamação de Naamã? Que Deus não estava só interessado em curar Naamã. Deus havia colocado Naamã num processo. Deus havia colocado Naamã num processo. E Deus estava tratando Naamã. Eu quero repetir a você: no caminho entre o seu problema e a sua vitória, há um tempo em que Deus vai tratar a sua vida. Porque Deus não quer simplesmente curar ou resolver problemas, mas Ele quer transformar o seu coração. Quem me entende, levanta a sua mão e diga graças a Deus. Deus colocou Naamã num processo. E qual era o processo? Naamã está sendo quebrado na sua soberba. Naamã está acostumado com as honrarias. Lá em Samaria o tapete era colocado e ele era recebido com honras de herói de guerra. Mas ele agora está na terra do Deus de Abraão. E diante da presença do Deus de Abraão, somente um pode ser exaltado e receber honras. E é o próprio Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que muda todas as coisas. Então ali ele entende que, olha, alguma coisa é diferente, porque eu sou tão importante, e agora eu não sou recebido pelo profeta, mas por um empregado ou um auxiliar do profeta. É Deus tratando. Muitas vezes você vai estar clamando a Deus por um milagre, e Deus, irmão, não está em primeiro lugar interessado em te dar o milagre. Ele gosta de nos abençoar, mas Deus está interessado em tratar a sua vida. Irmão amado, olha que coisa linda. Ele é tratado e ele resolve, ele fica aborrecido. Ele olha para os seus companheiros e ele diz: olha, será que lá e na minha terra não tem rios melhores? Ele diz: lá na minha terra tem rios melhores do que o Rio Jordão. O Rio Jordão, para quem não sabe, não é um grande rio. É o principal rio de Israel, mas não é um grande rio. Por exemplo, quem vai em algumas partes do Rio São Francisco, você quase não enxerga o outro lado. Você vai no Amazonas, você
acha até que está no mar, porque você não enxerga do outro lado. Você vai nos principais rios, Rio Paraná, Rio Solimões, Rio Negro, todos são enormes rios. O Rio Jordão é um rio pequeno. Aquele homem diz, na minha terra tem rios melhores que esse. Para que eu vou me sujeitar a isso? É Deus no processo tratando. Sabe que muita gente não recebe a cura, a vitória, porque ele se perde no processo. É Deus maçando o barro, irmãos. É Deus quebrando a nosso ego. É Deus mudando a nossa vida. Porque o maior interesse de Deus não é só curar, mas é transformar vidas. Eu conheço gente que nós oramos aqui, ele foi curado e ele nunca mais voltou. Porque ele recebeu a cura, mas não foi transformado. E o interesse de Deus não é só dar vitória, abrir porta de emprego, resolver o problema isso ou aquilo, mas é transformar a nossa vida. Naamã está num processo de Deus. E ele resolve ir embora. Você quer saber de uma coisa? Vamos embora. Vamos dar meia volta que vão voltar para a Síria. Aí entra a segunda pessoa que Deus usa como um canal de bênção na vida de Naamã. Primeiro foi uma escrava, que nem nome tinha. Segundo, é um dos homens que estavam com Naamã, e a Bíblia não diz quem ele é. A Bíblia diz que quando Naamã diz, eu vou embora, este homem interrompe Naamã e diz, meu senhor, Naamã, olha, escuta aqui. Será que se o profeta não tivesse pedido algo assim, gigantesco, um desafio poderoso, você não teria feito? Naamã deve ter batido no peito, é lógico que eu teria feito. Então, Naamã, pensa bem, ele só pediu para você mergulhar 7 vezes no rio. Faça isso, Naamã. Irmão, muitas vezes Deus levanta pessoas para nos falar aquilo que nós precisamos ouvir. Às vezes nós gostamos de gente que vai falar o que a gente quer ouvir. Mas quem Deus usa fala aquilo que nós precisamos ouvir da parte de Deus. E aquele homem desconhecido é um instrumento na vida de Naamã. Porque após a palavra daquele homem, Naamã é verdade. Eu vou descer ao rio. Irmãos amados, olha como Deus está fazendo um processo na vida daquele herói. Quando é que aquele herói daria ouvidos à história ou à conversa de uma escrava? E por causa da conversa de uma escrava resolve viajar. Agora, Deus está quebrando Naamã para que Naamã entenda. Nem sempre eu só tenho razão, mas este que me falou tem razão, eu vou pular no rio. Percebe o processo de Deus? Quem consegue perceber, diga amém. Deus está quebrando e mudando. E a Bíblia diz algo interessante aqui. Naamã desce, irmãos, e ele chega à beira do Jordão. E olha, irmão, eu quero dizer para você, às vezes você vê pessoas que desistem na primeira vinda à igreja. Aí eu fui na igreja e resolveu nada. Eu já vi pessoas que vieram na igreja e falaram, pastor, se Deus não fizer agora, eu não quero nem saber mais. E não voltou mais. Irmão, não é no nosso relógio, é no de Deus. E não voltou. Pois Deus leva Naamã para o rio. E Deus não cura Naamã no primeiro mergulho. Deus não cura Naamã no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Irmãos, tem vezes que Deus, Ele pode curar. Aliás, sempre Deus pode curar, mas Ele vai colocar você num processo. A cada mergulho de Naamã, Deus tratava uma área de Naamã. Primeiro, aquilo que Naamã mais tinha medo das pessoas descobrirem, agora ele terá que revelar. Naamã provavelmente escondia a todo custo as suas feridas, que traziam vergonha a ele como herói. Mas diante de Deus, aquele que se humilha é exaltado. Então, para descer ao rio, Naamã teve que tirar aquela capa de homem de sucesso e assumir humildemente a história real da sua vida. A cada mergulho que Naamã dava,
Deus estava quebrando uma área da vida de Naamã. A cada vinda que você vem à casa de Deus, a cada tempo que você clama ao Senhor, cada campanha, cada propósito, Deus está tratando uma área. O inferno grita no seu ouvido, não adiantou nada. Mas se você é alguém de fé, vai entender, eu estou na mão do oleiro dos oleiros, e Ele está tratando a minha vida. Eu sairei no final desse processo melhor do que antes. Irmãos, olha que coisa linda. Naamã revela todas as suas feridas. Os seus funcionários, os seus soldados que estavam com ele, agora estão vendo a realidade daquele homem. Ele se humilha e mergulha uma vez. Ele se humilha e mergulha duas vezes. Irmãos, o caminho da vitória até o milagre é o caminho do processo de Deus na sua vida. Deus vai moer a nossa vida e nos colocar no ponto que Ele quer. Naamã mergulha 7 vezes, e a Bíblia diz que no 7º mergulho, quando ele sai das águas, a pele de Naamã estava como a pele de um bebê. A pele de Naamã não tinha feridas. A pele de Naamã havia sido completamente purificada da sua lepra. Naamã é tomado por um êxtase, né? Aquela alegria sobrenatural. Os seus companheiros festejam ao redor do rio. Quem sabe alguns choravam junto com Naamã e pulavam na água festejando aquela grande vitória. Mas o maior milagre que Naamã recebe não é a cura da sua lepra. É a transformação da sua vida. Naamã era um idólatra. Naamã sacrificava, fazia holocaustos ao Deus que havia na sua terra. Ele não conhecia o Deus de Abraão. E o processo que Deus fez na vida de Naamã, fez Naamã entender que o Deus de Israel não só curava a lepra, mas era o único Deus. E eu gostaria que, se você estiver com a Bíblia aberta, você olhasse comigo isso. Quando Naamã é curado, Naamã resolve ir na casa do profeta de novo. Estou curado. Ele vai lá para dar dinheiro, para dar ouro, para dar prata, para dar roupa nova, para dar tudo para o profeta. E o profeta diz: não, longe de mim receber isso aí. Olha aí, 2 Reis 5, versículo 17. A Bíblia diz que o profeta não recebe os presentes. Então Naamã diz uma coisa, olha aqui para mim, irmão. Naamã pede uma coisa: olha, já que você não quer receber os meus presentes, então me permita pelo menos uma coisa. Verso 17. Disse Naamã: se não queres, contudo dê ao teu servo uma quantidade de quê? Uma quantidade de terra, que 2 mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá a este teu servo sacrifício, holocaustos a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entrar no templo de Rimom para ali adorar e se encostar na minha mão, e eu também tiver de me prostrar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Irmãos, olha aqui para mim. Este não é mesmo o mesmo Naamã que saiu da Síria. O Naamã que saiu da Síria era o Naamã leproso e idólatra. Leproso e perdido. Leproso e fora da presença de Deus. Agora o Naamã que lá vai para a Síria não era o Naamã somente curado de lepra, mas em primeiro lugar, Naamã era o homem que: Deus, o Senhor me curou, mas a glória maior
é de que agora eu sou do Senhor. O que mais Deus quer fazer na nossa vida não é só abrir a porta do emprego, mas Ele quer mudar a sua história. Deus não é e não quer ser o nosso oficial de luxo, o nosso quebra-galho. Deus quer ser o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que conduz a nossa vida de vitória em vitória. Naamã está voltando, mas agora Naamã não adorará mais o Deus de Rimon, o Deus do seu rei, mas ele adorará e só sacrificará diante do Senhor, o Deus de Israel. E o que ele faz, pastor? Ele pede: já que você não quer, ô Eliseu, os meus presentes, então me permita levar 2 medidas de terra. 2 medidas de quê? De terra. E ele diz: 2 medidas que 2 mulas possam carregar. E para que ele vai levar aquela terra? Ele vai levar para a casa dele, para a terra dele. E ele diz: porque nunca mais eu vou apresentar sacrifícios ou holocaustos a outros deuses, mas agora eu só vou adorar o Deus de Israel. A maior vitória de Naamã não é a sua cura. A maior vitória de Naamã é ele ter encontrado o Senhor na sua vida. Eu gosto sempre de dizer que o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém é essa pessoa ser salva, lavada e remida no sangue de Jesus. Ah, pastor, então Deus não quer me curar? Lógico que quer, meu irmão. Mas no processo Deus não vai perder hora, Deus não vai perder tempo. No processo do seu milagre, Deus quer tratar com você e mudar a sua história. Até porque, meu irmão, muitas vezes nós só estamos no problema porque vivemos errado. Uma medida que Deus só cura só resolve o nosso problema, nós vamos viver na vida errada e vai gerar mais problema. É um ciclo vicioso. Mas quando Deus, antes de chegar na cura ou na transformação, Ele muda a nossa história, nunca mais aquele problema virá sobre nós, porque nossa vida será transformada pelo poder de Deus. Eu termino dizendo a você uma coisa: Naamã só encontrou o Deus de Israel por causa de 2 pessoas, uma escrava e um soldado. Eu quero lembrar você, deixa Deus usar você como Ele usou aquela escrava, para abençoar pessoas que precisam não só ser curadas, mas conhecer o Deus de Israel. Segundo, fique atento, porque Deus pode ter colocado uma escrava ou um soldado perto de você. Tenha os ouvidos espirituais sensíveis para ouvir quando Deus usar alguém assim, porque Deus pode usar até mesmo o ímpio para nos conduzir ao caminho da vitória. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. O Senhor é bom, alabaçai. O Senhor é maravilhoso. Você pode erguer suas mãos ao Rei dos Reis, Rei da alabaçai. Você pode dizer algo ao Senhor, você pode exaltar ao Senhor, você pode abrir os seus lábios e dizer: Senhor, Tu és maravilhoso. Diga: Senhor, eu recebo esta palavra. Eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor transforma, eu sei que o Senhor muda situações, mas o Senhor também quer mudar a minha vida e a minha história. Fala com Deus: Deus, fica à vontade, Senhor. Fala com Deus: Deus, fica à vontade para mudar o que o Senhor quiser mudar na minha vida. Alabás. Fica à vontade, Senhor, para o Senhor colocar a mão, para o Senhor mudar o que o Senhor quer mudar. Você pode falar com Deus aí, meu irmão? O Senhor está aqui. O Deus de Israel está aqui. Diga: Senhor, muda a minha história. Não só me cure, não só abra a porta de um emprego, mas muda a minha história, Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho vai adorando a Deus, igreja. Você pode abrir os seus lábios, igreja.
Você aí na sua casa, adore ao Senhor. As águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão De tudo que sou, de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. eu abro mão. Eu abro mão De tudo que de sou, tudo que sou, só pra te adorar. levante as suas mãos. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer E mergulhar. e mergulhar. Fala, nas Espírito águas Santo. do teu Fala, Espírito amor. Santo. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã, com teu poder. Com o meu eu e o meu orgulho, descer comigo e se misturar Canta, igreja. com as águas do rio. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão De tudo que de sou. tudo que sou, Olha o segredo aí, irmão. só pra servir. É o que Deus fez na vida de Naamã. Eu sei. No meio do processo mudou tudo. Eu abro mão Você está num processo de de Deus. tudo que sou, E Ele quer mudar todas as coisas na só sua vida. pra te adorar. Diga, Senhor. Senhor, Senhor, Canta, quebra igreja. meu orgulho. Fala com Deus. Eu quero descer E mergulhar, Senhor. e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Grande Deus e poderoso Pai. Vamos orar agora. Coloca diante de Deus aquilo que tem angustiado a sua alma. Naamã foi em busca de uma grande vitória, mas no processo, no caminho, Deus foi quebrando. Deus foi usando um, Deus foi mexendo com o outro, Deus foi transformando o outro. Em nome do Senhor Jesus. Tchekalabassai. Você pode orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor grande e poderoso, nesta hora, Deus, nós clamamos a Ti e Te apresentamos, ó Deus, aquilo que tem tirado a nossa paz, o nosso sossego, aquilo que nós, ó Deus, cremos que o Senhor pode mudar na nossa história. Meu Deus, Naamã, ele cria que o Senhor poderia curá-lo da sua lepra. E nós estamos aqui porque cremos que este problema, esta dificuldade também pode ser mudada pelo Senhor. E é nesta hora, meu Deus, esta pessoa de fé que está orando comigo nesta hora, eu peço, meu Deus, que o Senhor vai diante dela e vai, meu Deus, mudando, ó Deus, tudo que ela está vivendo. Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, não só curar, mas o Senhor venha abrir a porta do local de trabalho para aqueles que estão desempregados, aquele que está com a causa na justiça. Ó Deus, o Senhor possa dar a esta pessoa a vitória, possa dar a esta pessoa o milagre, possa dar a esta pessoa a bênção.
Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, meu Pai, que o Senhor possa mover a mão do juiz, do promotor, do advogado, e que o Senhor julgue a causa desta pessoa. A indenização que não sai, vai sair em nome de Jesus. Ó Deus, a cura, a dor que não desaparece, agora, Deus, na autoridade, no poder do nome de Jesus, nós repreendemos agora. Deus, toca agora, Senhor, naquela vida que está sofrendo, naquele, meu Pai, que está com dor, nesta pessoa, meu Deus, que precisa de um milagre, Senhor. Que o Senhor venha abrir as portas agora, que a tua mão ensanguentada seja sobre ela. E agora nós repreendemos e mandamos embora toda dor, toda enfermidade, toda doença, todo mal. Em nome de Jesus, vai saindo desta casa, vai saindo desta família. Meu Deus e meu Pai, todo demônio que tem agido aí na vida desta pessoa, eu estou desafiando agora na autoridade do teu nome. E eu digo agora, espírito de perturbação, espírito de enfermidade, dá o seu grito de derrota e sai agora. Sai agora, em nome de Jesus. Espírito de confusão e de contenda, eu estou te repreendendo agora. Sai em nome de Jesus. Você que está aguardando ela lá fora, eu estou te dizendo, não esconda mais. Sai. Sai em nome de Jesus. Meu Deus, esta enfermidade que esta mulher tem e que os médicos não conseguem descobrir, que não sai nos exames nem no diagnóstico, na autoridade do nome de Jesus, eu estou dizendo agora: doença, sai do corpo dela agora. Sai do corpo dela agora, em nome de Jesus. Ela tem deixado de sair em alguns lugares por causa disso, mas a partir de agora ela é curada. Ela é curada. E na autoridade do nome de Jesus, eu digo: espírito de enfermidade, sai agora. Leva consigo a sua doença, a sua dor. Toca agora, Deus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Se você tem alguma dor em algum lugar do seu corpo, coloque a sua mão sobre este lugar, se você puder. Se não puder, coloque sobre o coração. Meu Deus, eu, na autoridade do nome de Jesus, repreendo esta enfermidade aí. Aquilo que os médicos não conseguem resolver, que o remédio ainda não resolveu, põe a tua mão agora, Senhor, sobre este lugar. E eu estou dando uma ordem. Espírito de enfermidade que veio pela uma legalidade do que ela falou, eu estou te dizendo agora, eu caço todo o seu direito no nome de Jesus. E eu digo: junta a sua doença e sai agora. Deus, se eu sou profeta, a tua palavra não cai no chão hoje. Mas esta pessoa vai procurar a doença e não vai achar. Ela vai fazer os exames e não vai achar mais nada. Porque eu ordeno na autoridade do teu nome, para a glória do teu nome, na autoridade do nome de Jesus: enfermidade, sai e não volte mais. Levanta a sua mão, bata palmas, faça o que você não podia fazer aí. Procure a dor. Cadê o glória a Deus aí? Cadê o glória a Deus aí? Nome de Jesus. Bata palma, diga glória a Deus. Cadeias quebrar. Pode procurar a enfermidade aí, meu irmão. Se
você não podia saltar, salte Há agora. poder no Se você não podia nome abaixar, de Jesus. abaixa agora. Shebadas. Há poder no nome. Amém, meu irmão? Diga para o seu irmão, toma posse, porque Deus te visitou hoje. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Há poder. O nome de Jesus. Você pode cantar? Há poder no nome. Levanta suas mãos e cante. Há cadeias. Há cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A vitória é sua em nome de Jesus. O Senhor Espírito Santo, que não se engana, falou comigo que Ele curou você. Vou repetir. O Espírito de Deus, que não erra uma, que não se engana, Ele disse que curou você. Pregar é comigo, curar é com Ele. Eu creio que o Espírito de milagre está aqui para curar e restaurar a sua vida. Em nome de Jesus. Se você querer dar glória a Deus aí. Meus irmãos, nós vamos colocar na sua mão o álbum para o culto da próxima segunda-feira. Segunda-feira, dia 31. Segunda-feira, dia 31, nós temos um culto, uma live, um culto online, que vai acontecer segunda-feira, a partir das 8 da noite. É a live Vida para BH. Estará sendo realizado um grande culto para todas as nossas igrejas em Belo Horizonte. Vai estar na liderança deste culto, organizando e ministrando neste culto, pastor Altair Gomes, grande homem de Deus. Vai estar o nosso superintendente, pastor Deusdério. E nesta live, irmão, neste culto online, nós vamos estar num momento de fé orando pela nossa família. Por isso eu queria pedir que o diaconato entregasse para cada um algo deste. Amém? Principalmente você que não pegou domingo. Amém? Levanta a sua mão e recebe aí, em nome de Jesus. Irmão, dentro deste álbum tem um espaço para você escrever o nome da sua família. Abre aí este álbum. Dentro tem um espaço para você escrever o nome da sua família. Irmão, uma sugestão. Você pode escrever o nome da sua família. Mas você pode, no momento da live, estar pedindo para cada um, ele mesmo, escrever o nome dele. Quem está entendendo? Porque envolve aquela pessoa numa atitude de fé. Então, olha, este é o álbum da família. Você pode colocar uma foto com todos os familiares? Sim. Mas você pode escrever o nome, fica mais fácil. E nós, irmãos, estamos pedindo que você, no dia da live, segunda-feira, você esteja com o álbum preenchido, com o nome da sua família. E nós todos vamos estar orando. E haverá um grande mover de Deus na hora da oração da fé. Irmãos, após o dia 31, você vai trazer este álbum para a igreja. Você vai colocá-lo na minha mão, porque nós vamos levá-lo para o monte. E nós vamos lá no monte, em oração, passar horas orando, e vamos estar orando pela sua família. Quem está entendendo aí? Então, escreva direitinho, em nome de Jesus. Se você quiser, você pode pedir, pede lá o filhão, pode pedir a pessoa da sua família, o marido, enfim. Pede e convida ele para estar no dia da live, lá na sua casa, assistindo com você este culto de fé. Quem me entende aqui? Amém? Então, fique atento e participe em nome de Jesus. Olhe atrás deste álbum aí. Atrás deste álbum está escrito o Salmo 128. É o Salmo da família. Família, o padrão da família de Deus. Então, medite nesse salmo aí. Porque estas bênçãos que estão no Salmo 128, é as bênçãos que nós estamos orando para que esteja sobre a sua família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa. Os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. A nossa oração é que estas bênçãos recaiam sobre todas as famílias que estiverem reunidas no dia 31. Amém, meu irmão? Então fique aí neste propósito, vamos todo mundo caminhar juntos. Quero também lembrar, irmãos, que nesse próximo dia 31 também, só que mais cedo, a partir das 18h30, estará tendo atendimento aqui de um projeto chamado Visão para Todos, que é um projeto feito em parceria com a nossa igreja e uma ótica de Belo Horizonte. A questão, irmãos, tem tido uma grande procura, mas desde o princípio nós estamos orientando o seguinte: todos têm que estar com máscara e nós vamos limitar a entrada ali. Assim que chegar o nosso limite aqui dentro, as pessoas vão ter que aguardar enfileirados lá fora. Então, se você puder chegar mais cedo, é melhor, ok? Quero também lembrar que o exame de vista, ele não é gratuito, mas é praticamente gratuito, porque é 1 quilo de alimento não perecível, ok? Outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer, às vezes a gente manda um texto e tem gente que tem preconceito de texto. Fica esse negócio de textão, é a velha mania e defeito do brasileiro de não gostar de ler. Se o brasileiro lesse um pouquinho mais, não sofreria tanto. Lá no texto de divulgação, irmãos, lê aquele texto que eu mandei para vocês, porque ali tem detalhes importantes. Um deles que eu tenho chamado a atenção é, irmãos, você ao vir, você vai ser atendido por ordem de chegada. Você, se é menor de idade, tem que estar acompanhado com um responsável legal. E você vai chegar, vai ser atendido, vai fazer o seu exame computadorizado. Oramos para que não tenha nada na vista. Amém, meu irmão? Amém? Deus passou a mão aí, não tem nada na visão. Amém? Amém? Mas se houver, né? Pastor, deu lá, né? Eu já uso óculos e tal. Você que tiver qualquer situação na visão, irmãos, eu gostaria de pedir uma coisa. Dê preferência de você fazer o óculos com essa ótica. Essa ótica é uma ótica missionária. Você vai conhecer o pessoal, pastor, filhos de pastores, missionários, são gente que trabalha de igreja em igreja fazendo esse projeto. Então, eu gostaria que você desse preferência. Se você não vai ter nada na visão, e tomara que ninguém tenha, né? Mas se tiver, olha, irmão, se não tem, glória a Deus, mas se tiver, dê preferência a fazer com o pessoal da ótica. Amém? Vai ter mostruário, vai ter atendentes aí, e aí dê preferência, eles têm um plano lá de pagamento bem tranquilo, faça com eles, porque você vai estar abençoando um projeto missionário que esta ótica faz. Pastor, mas eu não, e se eu fizer o exame e tem lá um negócio na vida, mas eu não vou fazer o óculos aqui, não tem problema, ok? Só tem um detalhe que eu quero ressaltar, que está lá na divulgação desde o começo, e que às vezes as pessoas não lembram. Quem não vai fazer, não quer fazer com eles, não. Então, a receita é liberada 30 dias depois. Amém? Com quanto tempo depois, irmão? 30 dias. Para não vir na minha cabeça no dia e ficar assim, ô pastor, libera esse negócio aí, porque eu sei que é o pastor. Amém, meu irmão? O amém sumiu. Amém, irmão? Então, eu estou só esclarecendo isso, porque eu estava orando aqui, e esse negócio veio assim na minha cabeça, eu tenho que falar isso com os irmãos, porque o povo não lê. Amém? Então, fica aí esse... E você que está aí em casa também, fique atento a isso. Você que convidou alguém, esclareça isso, para que não haja problema. Tá bom, meu irmão? Ó, a gente tem que ser bem transparente com as coisas feitas na casa de Deus, para não gerar escândalo. Amém? Por isso eu estou dizendo essas coisas. Tá bom? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus?
Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Erga a sua mão aos céus. Feche os seus olhos. Grande Deus e poderoso Pai. Oramos nesta hora pela vida da Rosa, que foi internada com Covid-19. Meu Senhor, Tu és o Deus maior do que este vírus. Ó Deus, não há limites para o Senhor. Tu curas a AIDS, o câncer, Tu curas a lepra, Tu ressuscita mortos. Não há limites para o Teu poder. E, ó Deus, não é este vírus que vai vencer o Teu poder. Portanto, nós colocamos a vida da Rosa agora nas Tuas mãos. E declaramos, ó Deus, ela curada em nome de Jesus. Passa a Tua mão, Senhor Jesus, agora no pulmão da Rosa. Ó Deus, e toda infecção nas vias respiratórias seja repreendido agora. E que todo vírus seja vencido agora. E que ela em breve, totalmente curada, esteja de volta no meio da sua família. Meu Deus e meu Pai, leva-nos em paz, guarda-nos, proteja e nos livre de todo mal. Nos dê uma noite de descanso e amanhã um dia de vitória. E que o amor de nosso Deus e nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus, que a doce comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas todo sempre. Amém e amém. Ide em paz. Deus te abençoe. Não aglomere lá.